Bom, vamos lá. Basicamente, o relatório aqui trata, então, dos requisitos para a caracterização do vínculo empregatício e dos contratos de trabalho com prazo determinado, CLT e a Lei 6019 de 74 em específico. Bom, aqui quando a gente fala de requisitos da caracterização do vínculo, nós temos o requisito de ser pessoa física, a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Vai lembrar que é muito importante saber que todos os requisitos têm que acontecer para que se caracterize esse vínculo. Existe essa necessidade de que se consolide todos esses requisitos. As previsões legais, em específico a mais importante, a gente vai encontrar no artigo 3º da CLT, o que é muito importante saber que, novamente, nós precisamos ter todos esses requisitos ao mesmo tempo para que se caracterize. Além disso, depois nós temos aqui, então, vamos abrir agora os pontos. Primeiro ponto, pessoa física. Pessoa física é a pessoa natural, não precisa ter CPF para ser considerado pessoa física, basta que seja uma pessoa natural. A pessoalidade, o serviço tem que ser prestado de maneira direta por aquela pessoa. Então eu não posso ter uma substituição, uma variação de pessoas na prestação. A habitualidade, eu tenho aquela recorrência, eu tenho aquela atividade que é repetida, aqueles prazos, aquela renovação da atividade em determinados períodos. Depois disso, nós temos a onerosidade, ou seja, eu recebo um pagamento pecuniário pela prestação de serviço, ou seja, um trabalho voluntário, não vai ter caracterização. A subordinação trata da hierarquia, aquele direcionamento, um controle, uma gestão de horário, uma gestão de ponto, esse tipo de atividade. Um exemplo prático que nós podemos ter, por exemplo, é o exemplo do iFood, onde se cadastra no aplicativo uma pessoa física, a pessoalidade é que só aquele indivíduo pode prestar o serviço, a onerosidade é que ele recebe pelo serviço, a habitualidade é que a maior parte dos prestadores de serviço do iFood são trabalhadores que têm aquilo como renda principal em muitas ocasiões e eles estão ali recorrentemente em vários horários e mesmo que não fosse única renda, ainda assim tem-se essa habitualidade clara. E a subordinação. O iFood tem controle de entrega, ou seja, tarefa, controle de horário, locais e prestação de serviço e poder punitivo. Depois, vamos para o próximo ponto, que é a tratativa do contrato de trabalho temporário. Nós temos a CLT e a Lei 6019. Na CLT, vamos pegar, por exemplo, o contrato de experiência, o contrato de obra certa, o contrato de safra. No trabalho temporário da Lei 6019, nós temos os contratos, por exemplo, de substituição, numa modelagem onde nós visamos a substituição de um trabalhador de maneira temporária. O que a gente pode pegar aqui como exemplo, né, para esses trabalhos temporários? Nós temos o contrato safra, ou seja, o trabalhador é contratado para uma atividade específica, sazonal daquela atividade. E no trabalho temporário, nós temos, por exemplo, o exemplo da contratação de um trabalhador que vai substituir um afastamento médico. Então, por exemplo, ele vai cumprir por 180 dias depois do afastamento, ele retorna. Esse é o trabalho, muito obrigado.